Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Experiência com Deus. Hoje, nós vamos falar sobre algo poderoso, algo que pode mudar sua vida, fortalecer a sua fé e reacender a esperança. A prova viva de que Deus está agindo, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, respire fundo, abra o coração e vamos juntos nessa jornada de fé e transformação, onde sua fé é edificada a cada palavra. Boa noite, pessoal de casa. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Caminho. Nesse novo formato que a gente está montando aqui para vocês, trazendo experiências, testemunhos com Deus que foram vividos aqui na nossa igreja. Eu sou Isaías Carvalho, sou líder dos jovens aqui do Caminho e hoje eu estou aqui junto também com a minha esposa, Carol. Boa noite, boa noite. E a gente veio aqui hoje contar uma história, contar um testemunho para vocês. A gente tem vivido coisas extraordinárias com o Senhor Jesus aqui na nossa igreja. O Senhor já tem feito coisas maravilhosas. E talvez você que está chegando aí, talvez seja um novo membro, chegou recentemente, talvez não saiba de todas as histórias, de todas as coisas incríveis que o Senhor já tem operado aqui na igreja. Isso é para testificar a tua fé, para mostrar que o nosso Deus ele continua fazendo coisas incríveis ao longo do tempo. Então, por isso, a cada semana, nós estaremos aqui com alguma pessoa diferente, não vai ser sempre eu, a Carol, cada semana é alguém diferente, trazendo alguma história, algum testemunho para compartilhar com você. E hoje, a gente está com uma presença aqui muito especial, que é a Clarice, que está aqui para contar um pouquinho da história dela, de o que Jesus fez de tão extraordinário na vida dela. Então, te apresento aí para o pessoal, Clarice. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clarice, eu tenho 17 anos e eu faço parte aqui da igreja há mais ou menos uns 2 anos e pouco. Eu conheci Jesus através de um convite feito por uma amiga minha na escola e desde que eu tive o primeiro contato com Jesus, a minha vida mudou. Então, Clarice, tu já te apresentou para o pessoal, a gente vai agora um pouquinho conversar aqui para todo mundo ficar sabendo, né, como que foi essa história incrível. Mas antes disso, conta pra gente, hoje aqui na Igreja do Caminho, tu já tá há 2 anos, né? 2 anos e alguns meses aí. Hoje tu tá servindo no que aqui na igreja? Quais são os ministérios que tu serve? Bah, Faça essa lista Vários, extensa né? aí pra gente. eu sirvo no louvor, eu sou líder de célula de jovens, sou líder do Ministério de Adolescentes, o GAC, sirvo no Kids, que é o Ministério Infantil. Sirvo também no evangelismo, sou linha de frente do projeto do hospital e também faço parte do Ministério do Evangelismo lá, nos Dias do Reina, nos evangelismos ali na Sinaleira. E não sei mais, acho que é isso Acho que é aí. isso, né? Agora era a hora de largar aquele meme do olha o que Deus faz na vida do crente. Então, Clarice, sensacional, sensacional. Mas, hoje, né, quem te vê aí, de repente, por que eu pedi pra te passar essa tua lista extensa de ministérios? Quem te conhece sabe que tu é imparável, que tu tá sempre servindo pra cima e pra baixo, envolvida com o reino, te vê aí louca por Cristo, é na sinaleira gritando, falando que Jesus salva, é nos cultos, é dançando coreografia com kids ali nos cultos de domingo, tá sempre envolvida com tudo, cheia de vida. Hoje a gente olha pra ti e a gente enxerga vida, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Né? Não foi desse jeito. E na verdade, tu já até contou aqui num culto na igreja, teve um teatro que tu fez contando um pouco da tua história. Tu tinha até data pra morrer, na verdade, né? Tu já tinha planejado isso. Conta pra gente um pouco disso. Quem é a Clarice sem Jesus e essa história de ter uma data pra morrer? Como é que isso aconteceu? Bom, começando que não existia Clarice. Na verdade, por um bom tempo da minha vida, ali a partir dos meus 11, 12 anos, infelizmente eu já tinha muito transtorno de gênero e acabei passando por uma fase bem complicada da minha vida, onde eu não sabia nada sobre mim, nada. Não me conhecia, não tinha identidade, não tinha vontade de viver e eu era completamente sozinha. Infelizmente também, o meu pai acabou saindo de casa muito cedo e sempre foi eu e a minha mãe sempre trabalhou, a minha irmã também era pequena. Então eu acabei tendo acesso à internet muito cedo, infelizmente acabei tendo acesso à internet muito cedo. E lá eu fui completamente influenciada por outras pessoas, não vou dizer mais velhas que eu, mas que já tinham uma visão diferente da minha, onde não saber quem tu mesmo era normal
onde tu ficar o dia inteiro num celular era normal, e onde tu viveu uma vida completamente infeliz e fazendo piadas com isso e sendo isso sarcástico era totalmente normal. Então, acaba que eu, há 2 anos atrás, basicamente, não era nem a Clarice. Eu cheguei aqui na igreja como Ulice, né? Para outros amigos meus era o Parker. Tinha 14 anos, né, quando chegou, Tinha né? 14 anos quando eu cheguei aqui. E, infelizmente, eu fui exposta a essa questão da sexualidade muito cedo, não só da identidade, mas também de tudo, de carência, tudo que um adolescente não precisa na cidade é o que me foi exposto e é o que eu tinha como princípio. Eu não conhecia um amor sem ser sexualizado, eu não conhecia um amor sem ser, por exemplo, virtual ou amizades, eu não tinha nada, tipo, físico, nada na minha como é que eu posso dizer, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu vivia o dia inteiro dentro de um quarto. Ou seja, quando as pessoas olhavam pra mim, muito pelo contrário, elas viam alguém totalmente desmotivado, alguém totalmente sem visão de futuro, sem nenhum pingo de alegria na minha cara. Eu não tinha vontade de fazer nada. Minha mãe é a prova viva disso. Ela viveu esse tempo todo comigo com uma angústia de, meu Deus, a minha filha pode cometer um suicídio a qualquer momento. Então, foi uma fase bem difícil, bem terrível que eu passei, né? Mas, felizmente, hoje em dia eu não consigo nem descrever o que Deus fez em 2 anos. Pessoa. E, tipo assim, 2 anos parece algo tão pequeno, um período de curto tão pouco, que eu sei que Deus tem muito mais pra fazer e ele continua fazendo, sabe? Mas o que Deus fez na minha vida é totalmente extraordinário, é totalmente fora do comum, fora dos padrões. Um cara que eu nunca nem imaginei que existisse foi lá, transformou a minha vida, que é Jesus. Eu só conhecia historinhas bíblicas, por exemplo, o Adão e Eva lá comeu a maçã e acabou. Era eu quero que eu sabia. Ainda ficava assim, eu só vou morrer porque eles comeram, nada a ver com nada. E eu ficava assim, eu só conhecia isso. E aí, tipo, minha avó falava lá, que era pra me tomar lá as águas e orar pra dormir, que tava tudo bem, amém, tudo certo. Era o que eu conhecia, sabe? Sim. E eu achava que era uma baboseira, achava que era coisa de velho, achava que era algo que não ia acrescentar nada na minha vida, porque infelizmente, essas pessoas que eu acabei convivendo no meu ciclo, virtualmente, tinham uma visão muito distorcida do que era igreja, do que era a religião, o que era o cristianismo, o que era o catolicismo, o que era a religião envolvida com Jesus. Então eu acabei criando pra mim algo muito assim, que aquilo não ia entrar na minha vida, sabe? Eu nem tentava contato. Nunca pisei numa igreja, nunca tentei abrir uma Bíblia. Nunca. Porque eu achava aquilo desnecessário. Eu achava que aquilo ali não tinha nada a ver, que aquilo não ia resolver meus problemas. Que por muito mais eu precisava, talvez, ser internada no CAPS do que abrir uma Bíblia, entendeu? Então, eu nunca pensei que isso fosse uma solução pra minha vida, entendeu? Ou pra vida de qualquer jovem. Pra mim, isso era coisa de velho, entendeu? Naquela época tu era bem envolvida com os RPGs também, né? Sim. Pra quem não sabe de casa, explica um pouco melhor o que é o RPG, assim, pra gente conseguir entrar nesse assunto. Tá, eu comecei a assistir RPG, era o RPG do Selbit, né? Que ele fez um RPG de mesa, onde vários amigos deles eram vários personagens e ele inventava uma história, ele inventa um mundo, uma história, um universo, como se fosse um universo de uma série, tipo o universo de Stranger Things, o universo de Harry Potter. E aí, nesse universo, os personagens, eles criam laços entre si e eles vivem aventuras juntos que são, às vezes, compostas por temporadas, são compostas por elementos ali que o mestre do jogo, que no caso desse RPG era o Selbit, ele coloca pra eles. E eles jogam todo esse jogo a partir de dados, por exemplo, dados de 6 lados, de 20 lados. Que aí, por exemplo, eu quero comer uma batata. Aí tu vai ver se tu vai se engasgar comendo a batata. Aí tu vai lá e joga o dado. Aí se tu tira 1, acabou, tu se engasgou com a batata. Se tu tira 20, tu come a batata, frita a batata, faz tudo com a batata. E era basicamente essa a minha vida, só que diferente do RPG do Selbit, lá eles fizeram um RPG onde eles estavam se divertindo entre amigos. O RPG, pra mim, se tornou algo essencial, algo excessivo, algo extremo, algo que eu necessitava, um vício que eu necessitava para sentir um resquício de felicidade. Quando aquela ligação acabava, quando aquela temporada terminava, quando o meu personagem parava de falar, eu
pra mim acabou. Não tinha mais a minha vida ali, sabe? Pra mim, eu só pensava 24 horas o que o meu personagem ia fazer, o que eu ia fazer com aquela história. E eu não lembrava que eu tinha uma história, que meu nome era Clarice, que eu tinha um pai, que eu tinha uma mãe, que eu tinha uma família, eu tinha uma vida pra viver, uma escola pra ir. Nada disso cabia na minha cabeça. Eu queria saber o que o meu personagem ia fazer, como ele ia viver, o que ia ser do futuro dele, não do meu futuro. E isso se acabou, tipo, até em relacionamentos. Eu queria saber com quem que meu personagem ia se relacionar, se, por exemplo, se ele ia namorar com alguém, se ele ia fazer amizade com alguém, se ele ia ir na casa de alguém. Eu só pensava na vida do meu personagem. Então acabou que o RPG ele é um jogo legal, só que pra mim virou algo que eu me agarrei como se aquilo fosse a minha vida, Isso entendeu? é realidade, né? Que tu conseguia montar ali um personagem, né? Uma identidade diferente da tua, e tu podia ser e fazer o que tu quisesse. Tudo de mentira, tudo falso, mas pra ti era o que te trazia prazer naquele momento, né? Acredita, assim, que a maioria dos pais... Por que eu trouxe esse assunto, né? Até tem a ver o podcast de ontem, que foi sobre o Felca, que a gente trouxe o tema da adultização também. Tem muitos pais que nem têm noção de coisas que as crianças têm acesso na internet, de coisas que podem ser feitas. De tudo que tem de mal, tem coisas que parecem inofensivas, é só um joguinho. Mas aquilo ali tá trazendo pra criança, tipo assim, eu não gosto da minha vida, eu não gosto da minha identidade, eu não gosto de quem eu sou, eu vou criar um personagem, vou entrar aqui e vou ficar em chamada conversando. Tu conversava com gente de São Paulo, de outros estados, né? E aí viajei as tuas... pra lá. Viajou pra lá pra conhecer depois, porque, tipo, as amizades que tu criou eram de outros lugares, porque não tinha aqui perto de ti, foi um escape pra ti, né, digamos assim. E aí todas essas amizades também, quando tu falou ali que tu não conhecia muito da Bíblia, mas provavelmente tu tinha ali na maioria das amizades pessoas que tinham horror a Deus, até ateístas, enfim, pessoas que não acreditavam em nada disso. Como que foi assim pra ti estar no meio dessa galera? Vocês conversavam sobre essas coisas, não conversavam? Entravam no assunto de religião ou não em algum momento? Sempre que a gente, tipo, falava desse assunto, entrava nesse assunto, era motivo de chacota. Era Uhum. motivo de piada, de brincadeira, tipo... tu entende, né? Tipo, só brincava porque não fazia ideia do que tava falando. Tipo, ninguém lá... Eu creio, assim, que ninguém lá tem vamos supor, uma base pra saber o que tá falando. Tipo, ninguém nunca abriu uma Bíblia pra saber o que tá falando. Só do que realmente acha, do que eu achava e do que eu tirei pra eles. Por exemplo, ali, né, pelos meus 11, 12 anos, ali, um pouquinho mais, ali, quando foi na pandemia, mais ou menos, que eu fui começar a ter acesso a essas questões da sexualidade, de bissexual, pansexual, lésbica, etc. E foi ali que eu comecei a desbravar um mundo que eu não conhecia. E que o pessoal, isso aí é muito top, ó. É o do momento, é tipo um morango do amor. Tu tem que ser também, entendeu? Tu tem que ser isso aí porque todo mundo é. Então vamos ser gay, isso aí, vamos lá. E aí eu fui, nem sabia o que tava fazendo. Criança, Era né? modinha, né? Era modinha, eu era criança. E aí eu fui. E por muito tempo aquilo foi a verdade do meu coração. Era tudo que eu acreditava como verdade, assim. Até um momento depois eu virei transexual, que daí eu cortei o cabelo, comecei a usar cueca, tudo era de guri. Não, eu me chamava no nome masculino, tudo era de guri. Por isso que o RPG pra mim era um escape. Porque lá eu tinha uma identidade de homem que eu não tinha na vida real. Eu tinha um corpo masculino que eu não tinha na vida real. Eu tinha uma identidade masculina que eu não tinha na vida real. Então, pra mim, aquilo ali era o meu maior escape. Porque lá eu podia viver a vida que eu projetava na minha vida, que era a vida boa pra mim. Que eu projetava na minha cabeça que, tipo assim, só aquilo vai me fazer feliz. Tanto que quando eu pensava assim, por exemplo... eu vou fazer, vamos supor, quando eu ficar mais velha, eu vou fazer uma cirurgia pra mudar de gênero. Eu pensava assim, mas mesmo se eu fizer isso, não vai me preencher. Meu vazio vai continuar. Mas eu tentava enganar aquilo na minha cabeça. Eu sabia, no fundo, eu sabia que aquilo não ia adiantar. E eu continuei. E aí eu pensava assim, eu vou mudar meu nome na minha identidade. E eu sabia que aquilo não ia preencher o vazio que eu sentia. Não ia preencher o vazio que eu sentia da falta de amizade, da falta de identidade, da falta de um pai. Não ia preencher. Não adiantasse o que eu fazia. Eu podia cortar o cabelo, podia fazer moicano. Não ia adiantar. Entendeu? Nada que eu fizesse ia adiantar, mas eu continuei. E aquilo era a verdade da minha vida. Porque todo mundo na minha volta apoiava isso. Não que eu também quisesse que alguém, como é que eu posso dizer, me maltratasse ou se fosse discriminoso comigo. Mas... acaba que, infelizmente, isso é tão normalizado que pessoas confusas se prendem nisso, entendeu?
Então, tipo, quando tu tá confusa ali na pré-adolescência, quando começam a vir os hormônios, começam essas coisas, dependendo muito do teu ciclo, tu é As muito influências, né? confundido. Tu é muito confundido. Tu não sabe o que tu tá fazendo e tu acaba vivendo uma adolescência totalmente conturbada e que tu não precisava estar vivendo aquilo, sabe? Então era completamente muito louco. Deixa eu te perguntar, porque tu falou ali, né? Questão de falta de amigos, falta de pessoas e falta de pai. Como tu acha que a falta paterna pode ter, sim, afetado essa situação? Porque é um tema que a gente aborda hoje muito, né? Paternidade. Como tu acha que a paternidade foi, assim, um dos motivos ali em volta dessa situação do Ulisses? Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa falta de paternidade na minha vida, ela desencadeou a questão da carência. Eu era muito carente por um amor, tipo, não importasse o quanto a minha mãe tentasse, o quanto ela tivesse presente, o quanto ela estivesse me apoiando. Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Ela sempre disse que eu só não podia usar droga, o resto eu podia ir fazer o que eu quisesse. Então, mesmo a minha mãe me apoiando em tudo, estando ali o tempo inteiro, a falta de um pai me machucava muito, muito, muito. Eu podia brincar, meu pai traiu minha mãe, meu pai isso, meu pai aquilo. Mas no fundo eu sentia uma dor imensurável, uma dor que eu não conseguia preencher. E foi nesses relacionamentos virtuais, com até às vezes outros caras, outros meninos, assim, que eu comecei a suprir essa carência da parte masculina. E em outra questão foi também sentir falta de um homem dentro da minha casa. E eu acabei tomando, como eu já era, eu não sou uma menina tão feminina assim, né? Então já foi desencadeando assim, eu vou ser homem da minha casa, então. Se não tem meu pai aqui, eu vou ser homem da minha casa. E aí eu comecei a botar isso muito forte na minha cabeça, que eu ia ser o homem da minha casa. E aí tudo que era, tipo, serviço, assim, eu não sabia nem parafusar um parafuso, mas eu comecei a aprender, porque eu falei, não, eu sou o homem da minha casa, não sei o quê. Viajei legal. E isso, assim, com 12, 13 anos de idade, entendeu? Eu queria Bem ser novinha. o homem da minha casa, porque não tinha homem na minha casa. Então, tipo, mesmo minha mãe dizendo que a gente não precisava, porque, né, não sei o quê, isso não cabia na minha cabeça. Eu era o homem da casa porque meu pai me abandonou. E outra questão também foi a questão da rejeição, né? Porque, infelizmente, meu pai traiu minha mãe e eu passei um longo período ali da minha infância. Na verdade, uma boa parte ali dos meus 9, 10, 11 anos, a minha mãe não contou. A minha mãe, nisso, assim, é algo, assim, que eu vejo, assim, que a minha mãe é muito forte, sabe? Dela ter feito isso, isso é uma coisa que, assim, pra quem ama um filho, assim, quem tem um filho sabe, né, como vai ser, que a minha mãe, ela preferiu deturpar a imagem dela pra mim e pra minha irmã do que deturpar a nossa mente, entendeu? Do que acabar com a nossa infância, do que acabar com a nossa pré-adolescência. Que foi só dizer pra gente que ela colocou meu pai pra fora de casa. E aí virou motivo de surtar. Não, por que tu fez isso? Eu quero meu pai de volta porque eu e minha irmã... A gente sempre foi, assim, apaixonada pelo meu pai. Meu pai era o herói da minha vida, assim, ó. Se alguém perguntasse teu pai e tua mãe, era meu pai com todas as letras da minha boca, assim, ó. Então, tipo, quando isso aconteceu, a gente ficou louca com ela. Não, por que tu fez isso, meu pai, não sei o quê. E aí, depois de um tempo que a gente começou a crescer e eu comecei a entender o que tinha acontecido, eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Foi um baque, assim, que daí eu comecei a me sentir totalmente rejeitada. Que, tipo, nas noites que eu esperava meu pai chegar em casa, ele podia estar lá com outra mulher, podia estar fazendo outras coisas. Nas noites que eu orava e, tipo, quando a minha mãe falava pra mim orar, tipo, a minha mãe falava, na verdade, pra mim orar quando eu era pequena pra agradecer. E sempre que eu agradecia era a Deus por ter me dado a minha família, né? Por ter juntado uma família perfeita, meu pai ser perfeito, minha mãe ser perfeita, minha era tudo perfeito. Então, quando isso aconteceu, eu comecei assim, meu Deus, meu pai me rejeitou. O que eu fiz de errado, entendeu? Porque ele teve que fazer outra família, entendeu? Por que ele teve que procurar outra mulher, outro filho? Por que eu não fui boa filha o suficiente? Tu Aí te começou. culpou daí. Comecei a me culpar, e eu, meu Deus, o que eu fiz? E o que eu fiz de errado, sabe? E eu comecei a ser uma pré-adolescente, uma criança totalmente frustrada nessa questão da rejeição. Mesmo que meu pai continuasse ali, tendo esse relacionamento com a gente, tudo certinho, eu continuava me sentindo culpada por uma coisa que não era culpa minha, entendeu? Quero aproveitar agora, eu vou até me dirigir falando ali pra câmera. Se tu é pai aí, tá escutando isso, até agora, nesse domingo que passou, foi Dia dos Pais. É muito importante tu entender a missão que tu tem como pai para apontar o destino, a direção, o futuro dos teus filhos. O pai executando o papel dele, sendo fiel à esposa, sendo um homem de Deus no lar, ele vai colher essas bênçãos, é a palavra. Ele está ali ensinando o filho no caminho que deve andar e ele jamais vai se afastar dele. Quando um pai perde
a noção e o diabo cega e entram essas coisas, olha o estrago que pode ser causado na vida de um filho, de uma adolescente. Graças a Deus, Deus teve muita graça, porque ele tem um chamado absurdo, estrondoso. Eu sempre falo pra Clarice, ela é uma bomba atômica no reino. Sim. E Deus ia perseguir ela onde ela fosse. Não adianta, não tem jeito. Deus teve misericórdia. Mas muita coisa que tu passou poderia ter sido evitada. Então eu quero deixar esse alerta aí pra ti, pai, que tá escutando esse podcast também, tá? E aí, tá. Toda essa situação, então, agora já deu pra entender. A Clarice, sem Jesus, não tinha vida. A Clarice tinha data, inclusive, pra morrer. A Clarice não se via passando dos 15 anos de idade, né? Que era ali a data limite pra ti. Se quiser falar um pouco sobre isso, né? Sim. Conta essa parte pra gente. Ali pelos meus 14 anos, né? Na verdade, eu comecei a vir no caminho em março e o meu aniversário é em maio. Ou seja, foi um período, assim, de 1 mês e pouco, 2 meses, assim, que poderia ter custado a minha vida, sabe? Uhum. Então, tipo, o quanto Jesus foi misericordioso comigo é absurdo, assim. Então, eu nunca quis ter festa de 15 anos, não só pelo fato de eu não ter sido muito feminina, mas também porque o que mais me machucava, o que eu mais pensava, era que em todas as festas de 15 anos que eu ia, a aniversariante era rodeada de amigos, rodeada de jovens, rodeada de pessoas da idade dela com quem ela conseguia conversar. E eu pensava assim, minha festa de 15 anos vai ser uma reunião no Meet, porque eu só tenho um amigo virtual. Uma chamada no Zoom e era assim. Então, o que eu vou fazer, sabe? E eu pensava assim, pra que eu vou fazer uma festa de 15 anos se, sabe? Tipo, a minha mãe queria que eu fizesse book também, eu achava horrorosa. Eu tinha um cabelo capacete, eu odiava mesmo. Vai ficar as fotos depois aqui, a gente vai Sim, botar pra inclusive, vocês verem as vão fotos. ver, Já foi bom pra ti. Misericórdia, né? Então, eu não queria ter festa de 15 anos de jeito nenhum, nenhuma festa de aniversário normal, assim, porque eu odiava, e também não só pelo fato de eu odiar a festa de aniversário, também, eu achava também o aniversário uma coisa muito falsa, porque, tipo, ninguém ligava pra mim no dia do aniversário, meu Deus, como eu te amo, como eu te quero, entendeu? Eu achava muito nada a ver. Aí, eu sempre tive esse pensamento. Então eu não queria fazer festa, porque eu pensei, vai estar só minha família lá, vai ser uma festa bem, nada a ver, bem flopada, né? Poucas pessoas. Entendeu? Aí eu pensei, não vou fazer nada. E aí a minha mãe me convenceu a fazer, pelo menos lá, um churrasco lá, jogar um vôlei, né? Um negócio assim. E aí eu pensei assim, como a minha mãe tá insistindo muito, eu vou fazer a festa e depois eu vou cometer suicídio. Eu tinha organizado todo um jeito, eu ia tomar remédio tal, no dia tal, no horário tal, quando ninguém estivesse em casa, e não sei o que, deixar carta tal pra tal pessoa, e eu arquitetei tudo assim na minha cabeça como que eu ia fazer. Eu tava muito convicta que eu ia fazer. E aí eu pensei assim, vou passar por essa festa, que vai ser humilhante, que não vai ter ninguém lá, né? Mas vai ficar tudo certo, porque depois eu vou sentir o alívio que eu tanto quis sentir. Então pra mim a festa já não era mais um problema, porque ia acabar logo o meu sofrimento, entendeu? E aí, ali pro final de março, ali, na verdade, a Nicole, na minha vida, ela passou ela me convidava, assim, pra vir pro caminho, assim, há muito tempo. Assim, desde 2022, ali pelo meio de 2022, a Nicole me convidava pra vir e eu falava, hoje não vai dar que eu vou dar banho nos meus peixes. Hoje não Sempre tinha vai uma dar desculpa. porque eu vou ter que colher bergamota. Eu sei lá, inventava uma desculpa nada a ver pra não ir de jeito nenhum. E aí teve um dia, assim, tanto que a Nicole virava motivo de chacota, porque a gente era um quarteto, né? Era eu, a Nicole, mais 2 amigas nossas. Então, tipo assim, a gente até brincava, assim, não sei o quê, ir pra igreja, eu não vou pra igreja, não sei o quê, sabe? Uns bagulho bem nada a ver, assim. E aí a gente zoava e tudo, não sei o quê. Aí ela insistiu tanto, que eu pensei assim, não, eu vou ir uma vez pra essa guria parar de me incomodar, pra mim não precisar ir mais, porque daí se eu for uma vez, ela vai falar assim, vem de novo, e eu, não, eu já fui uma vez, não gostei, eu ia ter um motivo pra dizer que eu não gostei, entendeu? Tipo, eu já ia vir, eu ia ter uma desculpa, entendeu? Porque, claro, não tinha como falar que eu não gosto de uma coisa que eu nunca fiz, então, tipo, ela tinha razão de certa forma. E aí teve um sábado, assim, que eu tava sem nada pra fazer, literalmente sem nada pra fazer. E eu deitada no sofá, assim, era umas 7 e pouca da noite. E o culto era às 8. Era umas 7 e pouca da noite, aí eu mandei mensagem pra Nicole assim, dá tempo de ir? E ela, dá que não sei o que, vem que a gente tá aqui, não sei o que, não sei o que. E eu, Aí eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, tu me leva lá? Aí minha mãe também, eu sempre quis que eu fosse. Sempre quis, vai que vai ser legal, não sei o que, vai ser legal. E eu, não quero ir, não sei o que. Aí eu fui, minha mãe me levou. Eu cheguei assim lá na porta.
E aí eu olhei, assim, né? Era um lugar meio esquisito, parecia uma balada, assim, ó. Bem, tudo preto, escuro, escuro. tudo preto. E eu, essa igreja, eu não conheço as igrejas aqui, mas tá, né? Vou ir. Aí fui entrando, aí eu chego na porta, assim, tem uma menina loira, assim, de aparelho, que era a Samantha, né? E ela me olhou, assim, deu um sorrisão, assim, e eu fiquei assim, eu nem conheço. Ela me a conhece, guria. será? Assim, se ela me conhece, eu não lembro dela. E ela me deu um sorrisão, meu Deus, que legal que tu tá aqui, não sei o que, me abraçou. E eu fiquei assim, gente, que tá acontecendo? E aí ela disse assim, nossa, que legal que tu tá aqui, como é que é teu nome, como é que é teu número, que eu vou botar aqui, não sei o que tu vai entrar no grupo do... Não sei o que. E eu assim... E aí, quando veio, ela me pegou meu nome ali, não sei o quê. E eu gosto de ser chamado tal, tá? E ela, não, capaz, não tem problemas. Que eu fiquei assim, tá. Aí eu fui entrando. Tudo escuro, assim, tinha começado até o louvor já. E eu procurando a Nicole desesperada, assim, né? Um monte de gente. E eu, meu Deus, cadê a Nicole? Cadê a Nicole? Procurando. Porque, assim, pra mim, jovem, na minha volta, era um pavor. Era uma fobia, assim. Eu não gostava mesmo, assim. Achava a coisa mais nada a ver. É tão engraçado ouvir isso agora. Era um monte de jovem na minha volta, assim. E eu ficava assim, eu não conseguia falar um oi, por favor, não conseguia falar nada. E eu procurando a Nicole. Quando eu achei a Nicole lá na arquibancada, lá pro fundo da igreja antiga, né? Quando era lá na Rua Fátima. Aí eu achei ela, sentei do lado dela. E fiquei assim, né? Tá. Tô na igreja, né? Vou ficar aqui, né? Aí tá, começou ali o louvor e eu fiquei muito fascinada pela música, né? Porque eu já tocava violão, já tinha guitarra e tal, e eu achei muito legal. Falei assim, pelo menos uma coisa legal, né? Fiquei cuidando, assim, porque eu achei que havia uma ópera, assim, e achei que havia um coral muito louco, assim, e eu ia ficar ali... Mas não foi isso, eu fiquei assim... com aquela ideia de igreja antiga, E aí eu fiquei assim, velho. mó rockzão, não sei o quê, que top, não sei o quê, achei legal já. Mas não prestei atenção na letra também, só fiquei cuidando das pessoas cantando. Aí, daqui a pouco, assim, terminou o louvor, tá, foi visitantes, e aí a Nicole fez eu levantar, né, foi bem ruim, assim, eu tava com vontade de morrer, assim, não queria levantar, e eu pensei assim, já não gostei, não, aí a menina chegou com uma fine, assim, ó, já gostei, aí eu peguei, assim, aí eu falei assim, tá bom então, aí eu peguei, assim, aí daqui a pouco subiu um cara lá, um esquisitão de barba lá, pra pregar. E aí... Será que era esquisitão? Aí ele chegou assim, que não sei o quê, que a base da Virgínia, não sei o quê. E eu fiquei assim... Gente, desde quando que pastor fala da base da Virgínia? Porque eu achava que ele era pastor, né? Pra mim só existia o pastor e o pastor, não existia mais nada. E aí assim, desde quando que pastor sabe de base da Virgínia? E eu assim, gente, mas isso aí é pecado, né? Eu já pensei, né? Não, isso aí é pecado. Nem era cristã, Tá era errado. Nem religiosa. era, e eu já tava Tá assim, errado como é isso que esse cara sabe da base da Virgínia? E começou a falar de base da Virgínia e eu achando engraçado, né? Assim, que loucura esse pastor aí, bem louco. Aí, falando lá da base da Virgínia, não sei o quê. Aí daqui a pouco começou a falar do amor de Cristo, que morreu por mim, e começou a descrever todas as dores que Jesus sentiu na cruz. E eu comecei assim... Ele descreveu as dores da Ele escreveu que um médico transcreveu, né, as dores Isso. que Jesus passou. Ele começou a falar, não sei o que Jesus morreu por ti, do jeito que tu é, não sei o que. E esse lado eu nunca tinha conhecido. Tipo, eu sabia que um cara tinha morrido por mim, mas eu pensava que a partir do momento que eu não ligasse pra ele, acabou. Perdi o vale céu, entendeu? Perdi o vale morte por mim. Perdi, entendeu? Então, pra mim, aquilo ali já não fazia mais sentido. E quando ele começou a dizer, eu comecei a conhecer um Jesus que eu não conhecia. Um Jesus que eu não fazia ideia que me conhecia e sabia quem eu era. E eu fiquei assim, que loucura esse pastor aí falando isso, né? Mas eu pensava assim, não, mas eu não quero entender. Eu tava entendendo, mas não queria entender. E eu bem assim, me fazendo de doida, assim, não sei o que tá acontecendo. Aí no final ele falou, quem quer aceitar Jesus, não sei o que, quem quer conhecer o amor dele, vem aqui na frente, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a Nicole me arrastou, né? E eu fui com ela, né? Querendo ir, mas eu ia ir se ela não ia me levar. A gente foi lá na frente, se abaixou e ele falou assim, quem quer aceitar Jesus agora, levanta a mão. E sabe o que eu senti assim? A minha mão tremendo assim, eu não levantei. Mas eu fiquei assim, não sei o quê. Só que, tipo, no começo do culto, quando eu vi a Nicole, eu já fui pensando na desculpa que eu ia dar pra não ir na outra vez. E aí eu cheguei nela e falei assim, ô Nicole, eu vim hoje e tal, porque deu, tá? Mas semana que vem, já te adianto que eu não vou conseguir vir, porque vai ter jogo do Flamengo. E é jogo do Flamengo Fluminense. Lembrando disso, que tu jogo era muito fanática. Não, era né? muito flamenguista, tá muito fanaticamente flamenguista. E aí eu sabia a escalação, sabia os reservas, sabia os técnicos, sabia tudo. E aí eu falei assim pra ela, não vai ter como eu ir, tá, no culto, porque vai ter Fla-Flu, né? Tem que ver o Fla-Flu.
Aí ela bem assim, não, tá bom, tudo bem, não sei o quê. Aí nesse momento a gente foi lá, se abraçou, não sei o quê, ela chorou, né? Só que, tipo assim, uma coisa que eu não entendi era que, tipo, tinha um monte de louco chorando naquela igreja. Eu fiquei assim, mas o cara contou uma história ali, o pessoal chorando, todo mundo chorando. E aí eu nunca vi a Nicole chorar, tava chorando, todo mundo chorando, olhava pro lado, tava todo mundo chorando. Eu pensei, eu tô no luto aqui, né? E quando eu vi, ele começou a falar, que não sei o que, daí ele ressuscitou, todo mundo, isso aqui, parecia a final dos Vingadores, assim, ressuscitou. E eu pensei assim, que loucura isso, gente. Aí tá. Aí no final do culto, assim, eu virei pra ela e eu falei assim, quer saber? Eu vou vir no culto, não vou ver o jogo do Flamengo. Eu assisto o regravado depois. Eu meio que dei uma desculpa, assim, sabe? E aí, tá, esse foi o primeiro culto que eu fui. Aí eu comecei a ir nas células, tipo, tanto que as células, pra mim, se tornou um lugar muito mais acessível, um lugar muito mais fácil de frequentar do que os cultos. Porque pra mim o culto era um lugar muito, como é que eu posso dizer... muita igreja. Pra quem nunca tinha frequentado uma igreja, entendeu? Era um lugar muito diferente pra mim. Já na célula não, era um galpão de CTG lá, no meio de uma casa lá, que tinha um monte de jovem ali, tipo, conversando entre si, olhando um nos olhos dos outros, uma coisa que eu nunca tive. Eu nunca tive essa oportunidade de sentar com amigos que eu nunca tive e olhar nos olhos que eu nunca consegui ver. Então, tipo, pra mim aquilo ali era uma coisa muito louca, uma realidade alternativa que eu não conhecia. E aí, essas células pra mim eram um lugar, assim, muito, muito bom, assim, sabe? Ver o quanto as pessoas lá não me julgavam, as pessoas não me olhavam torto. Um lugar que eu sempre tive medo e tive pavor de frequentar por medo da rejeição que... aqueles meus amigos virtuais colocaram na minha cabeça que não, que a igreja vai matar vocês, assim, que são LGBT, a igreja mata, a igreja condena e não sei o que, não sei o que. Infelizmente, muitas igrejas fazem isso. Só que Deus foi tão misericordioso comigo que eu conheci um lugar que foi totalmente o contrário. Ninguém me condenou, ninguém Deixa eu te perguntar, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Conta pra gente como que foi que tu comentou com a gente que tu chegou e deu teu nome na porta como menino, né? Sim. E como que foi pra te pedir pra gente, pros líderes, pro pessoal te chamar, como é que foi pra ti? O que tu sentiu nesse momento quando tu falou teu nome e disse como tu queria ser chamada? Foi muito difícil, na verdade. Eu até pensei em dizer o meu nome de verdade, porque eu pensei, não vou frequentar aqui mesmo, né? Então eu vou dizer Clarice mesmo, porque eu não vou ter que conviver com eles. Só que a partir do momento que eu comecei a conviver com eles, que eu percebi que eu ia ter que, né, pedir para ser chamada de um jeito diferente, como eu me sentisse confortável. Eu comecei a tentar entender um jeito que eu ia conseguir falar isso sem que eles fossem grossos comigo, se fossem, tipo, sai daqui da minha igreja, entendeu? Lugar, Já, assim, né? porque, tipo assim, eu tava gostando do lugar onde eu tava frequentando. E aí eu tinha medo do como eu fosse afetar isso de alguma forma. Então, eu falei pra eles assim, como é que é teu nome? Eu gosto de ser chamado, eu sou ele, tá? Eu gosto de ser chamado de Alice, não sei o quê. Alice, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei assim, o pessoal da igreja tá me... E eles são da igreja, sabe? Os caras tão... que loucura é isso? E eu, que doideira. E eu, né? E, tipo, foi uma coisa totalmente diferente do que eu imaginei que seria, entendeu? Em vez de julgamento, eu recebi o maior amor e carinho que eu nunca tinha visto, assim, às vezes, nem lá com meus amigos virtual, entendeu? Então, tipo, foi um mundo, assim, que eu não conhecia, que foi só conhecendo que eu entendi que não era nada do que eu imaginava ser, entendeu? Que demais. Tá ligado? Então, vamos seguir aqui. A gente fez um rápido intervalo para tomar uma água. Então, Clarice, a gente estava comentando ali sobre a tua chegada na igreja, o nome e tal. E lá na célula, para ti, como que foi esse paradigma agora de estar na célula? Porque, assim, eu já vou me meter aqui um pouquinho. Eu lembro da tua chegada na célula até hoje, assim, foi inesquecível. A Clarice, gente, ela não falava. Vocês estão vendo? Vocês conhecem a Clarice falante? Que loucura, né? A Clarice chegou, tinha um momento na célula dos renascidos, que era na época, né? Que era ali os adolescentes de 14 a 17 anos, que a gente chamava de objeto de fala. E aí a gente pegava um item aleatório ali de dentro do galpão, na época era um galpão ali que a gente fazia, e aí a gente escolhia aquele objeto para ser objeto de fala. Quem tivesse com o objeto falava, compartilhava alguma história, algum testemunho, alguma coisa, né? E aí eu lembro o dia que a Clarice, já no primeiro dia, né? A Clarice já quis compartilhar. Ela pegou o objeto. Então, gente, eu queria falar. Tipo, ela falando pra dentro, introspectiva, fechada e tal. E eu gosto muito de lembrar disso. Cabelo no rosto aqui. Então, gente, eu queria. E ela falava assim baixinho. E ela falava baixinho. Então, gente, eu queria contar pra vocês, assim e tal. E era muito engraçado. Como é que foi? Conta pra gente, como é que foi esse momento? Cara, pra mim o objeto de fala, ele era um lugar onde, tipo, eu não conhecia ninguém ali. Então, pra mim, era como se eu pudesse falar qualquer coisa. E como eu vi que o pessoal ali não me julgava, eu pensei assim, esse pessoal aqui é
é top, né? Eles não vão me julgar, é tipo um monte de psicólogo, né? Que eu fazia psicóloga na época, né? E aí eu pensei, mas então, vou falar aqui, né, o que eu quiser. E era muito bom poder falar o que eu quisesse. Tipo, eu podia falar o que eu quisesse, que não saía dali. Era basicamente como se fosse uma psicóloga. Eu podia falar o que eu quisesse e falar era tão bom, tipo. E do nada eu me vi chorando na frente de um monte de adolescente que eu nunca vi na vida e sendo cuidada por um monte de gente que eu nem sabia que ia se importar comigo, sabe? Então, pra mim, as células, elas eram essenciais por esse momento de conforto e esse momento de apoio em conjunto, sabe? Esse momento de família, de amizade, assim, próximo, assim, que eu só tinha com a minha mãe e com a minha irmã, por exemplo. Então, tipo, ter amigos, assim, da minha idade, pessoas com quem eu tive ali esse contato que foi tão rápido, tão louco, assim, que nem eu conseguia entender, sabe? Do nada, eu só tava indo todas as quinta-feira e todo sábado. Querendo ir mais. E querendo que tivesse mais dia pra mim ir. Eu ia até lá no culto da libertação, ia no culto, todos os na cultos. terça. Eu ia todos os cultos, Tinha culto porque... lotado. Porque pra mim aquilo ali era um universo muito novo, sabe? E por um bom tempo, assim, eu tava vivendo esse extraordinário que eu nunca tinha conhecido. Eu não sabia que isso existia, entendeu? Porque pra mim foi criada uma visão de igreja muito deturpada, muito de condenação, muito de julgamento, de fogueira. Eu achava que eu me meter numa fogueira, assim, e eu achava que eu tava 1500, né? Que teria que ser perfeita pra estar lá. Não, que eu estava assim, bah, não, tá louco, muita mão ir pra igreja, né? Tipo, e não foi. Eu só cheguei lá e do nada eu tô aqui, entendeu? Então, Deus tipo, tinha muita pressa, né? Porque Deus, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Tanto que, tipo, depois que aconteceu, eu tava indo nas células e no culto, ali entre o final de março e abril. E o meu aniversário era no começo de maio. E aí, tipo, o tempo que eu tive pra conhecer a galera foi um mês e pouco, assim. E aí, no meu aniversário, ia só a Nicole, que era minha amiga, ia só a Nicole. Porque até meus amigos da escola deram desculpas que não iam ir. Aí eu fiquei, bah, que legal, né? Aí tá. E aí, daqui a pouco, a Nicole começou a me pilhar. Chama o pessoal da igreja, eles vão vir, chama eles. Eu pensei, mas eu não sei nem o nome deles. Como é que eu vou chamar as pessoas que eu não sei? Eu não lembrava o nome de ninguém. Eu pensei, como é que eu vou chamar as pessoas que eu não sei o nome? E ela não chama que eles vão vir. Eu, não, vou passar vergonha, vou achar assim, essa guria é uma carente mesmo. Nem me conheceu, já quer me convidar. E eu assim, não, convida, não sei o quê. Aí eu convidei, assim, por desencargo, assim, vou mandar, né? Porque pelo menos vai que vem, né? 1, 2 pessoas, assim, Nem né? imaginou que ia. Tava lá na minha festa e tal. Na verdade, essa festa pra mim foi muito divisor de águas, assim. Foi muito que Deus, assim, ele me mostrou que ele tava ali presente. Porque durante uns 6 anos, meu pai nunca mais tinha ido numa festa de aniversário minha. Tipo, nunca mais, assim, eu vi meu pai numa festa de aniversário minha. E ele tava lá, por um milagre de Deus, porque ele nunca foi, porque ele não podia ir, né? Então, por um milagre de Deus, ele tava lá. Então, pra mim, aquilo já foi algo, assim, que eu fiquei, impactada. E quando vê, tava a Nicole lá, chegou 1. Chegou 2, chegou 3, chegou 4, 5, 6, 7. Quando eu fui ver, já tinha umas 10, 15 pessoas lá que eu nem sabia o nome. E eu assim, gente, eu vi eles chegando assim, eu ficava assim, ó. E eu olhava pra minha mãe assim, minha mãe me olhava assim, ó. E aí a gente ficava assim, meu Deus, não vai ter nem comida pra esse monte de gente, assim. E eu fiquei assim, meu Deus, aí quando veio o pessoal chegava, ai, aí, Alice, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que, fiz aniversário, não sei o que, Deus te abençoe, não sei o que, não sei o que. Eu ganhei até presente, eu nem conhecia as pessoas. E eu fiquei assim, que loucura. E aquilo ali pra mim foi assim, ó, algo essencial, assim, pra mim ver, assim, a minha vida, ela pode mudar. Eu não preciso de um suicídio mais pra mim dar uma felicidade que não vai ser momentânea na minha vida. Eu preciso deles, eu preciso de Jesus, eu preciso estar nesse meio, eu preciso viver esse reino que veio até mim, entendeu? Então, pra mim, aquilo ali foi um divisor de água, assim, foi uma mudança extraordinária na minha vida que me tirou de um suicídio pra uma vida totalmente feliz e alegre com Jesus, entendeu? Então, pra mim, isso é E muito quando louco. que tu começou assim, a mudar de ideia sobre o suicídio? Porque foi justamente depois dessa festa que tu tava planejando, né? Essa Sim. festa de 15 que não ia ter ninguém, depois tu ia de camiseta de saudade. E aí? Ia dar tua vaga pro próximo. E aí, quando que tu disse... Vai na paz, irmão, ficar com Deus. Quando que tu disse assim, não, cara, peraí, o que morreu o quê? Não vale a pena. Em que momento, assim, tu começou a ver que não era uma boa ideia fazer isso? Cara, foi muito quando eu comecei a perceber, assim, que eu não era uma pessoa odiada e rejeitada que eu sempre me imaginei ser.
Porque, tipo, eu, desse jeito odiada e rejeitada que eu era, que eu me criei nessa minha pré-adolescência, infância, eu não enxergava nem quem realmente já tava me amando há muito tempo. Eu não enxergava o amor da minha irmã, eu não enxergava o amor da minha mãe, eu não enxergava mais, porque a minha visão tava tão reprimida e tão fechada de que eu era odiada e que ninguém me amava e que eu era um erro, que eu era uma rejeição completa, que eu não enxergava nem quem já me amava. Então, eu enxergar um cara que me ama, independente de tudo que eu fiz, independente de eu nunca ter ligado pra ele, de eu nunca ter, assim, nem pensado e só ter feito piada, só ter, assim, ó, eu era a pessoa literalmente mais improvável de estar aqui que eu conheço, assim, ó, depois da minha mãe, que daqui a pouco eu falo. Mas, que, tipo assim, a pessoa mais improvável que eu conheço, entendeu? E saber que, tipo, tinha uma misericórdia de tamanha graça, assim, pela minha vida. Um cara que morreu, tipo, isso que eu não entendia, sabe? Por que ele morreu? Olha pra mim, eu sou um nada, eu sou um ninguém. Eu sou um nada, eu sou um ninguém. E ele morreu por mim. Eu tinha, aí, quando eu tive essa convicção de que isso não era uma história contada, de que isso não era um livro vendido pra ganhar dinheiro, quando eu tive uma noção do tamanho, a proporção que era esse sacrifício de Jesus pela minha vida, foi que virou uma chave na minha cabeça, assim, tipo, meu Deus, eu tenho sim um propósito pra viver. Jesus, ele morreu por mim pra que eu pudesse ter a vida, então por que eu vou tirar a vida que ele me deu de mim, sabe? Então, tipo, isso pra mim foi uma mudança extraordinária, assim, de que, não, eu não quero morrer, eu não quero perder minha vida, eu quero viver essa vida, eu quero viver esse reino que Jesus me permitiu pra viver, entendeu? Ele me tirou do buraco pra que eu possa tirar outras pessoas do buraco, pra que ele possa me usar pra fazer muito mais do que eu já imaginei. Ele faz infinitamente mais do que eu um dia imaginei, que um dia eu pensei que eu ia estar fazendo, entendeu? Eu nunca que a Clarice de 2 anos atrás imaginaria estar aqui hoje, ou tá fazendo qualquer coisa que eu estiver fazendo, entendeu? Então, pra mim, Nem isso no melhor foi... RPG tu sonhava com esse... Nada, nem a melhor história contada, nem na melhor script, tipo, que eu pudesse fazer o melhor personagem mais OP, eu não pensava que eu tava vivendo uma vida tão extraordinária que eu tô vivendo hoje. Deus Que usou demais. a tua dor como um propósito, Que literalmente. demais. E eu lembro, Clarice, de uma dinâmica que a gente fez numa célula dos Renascidos. Não sei se tu vai lembrar. Com certeza vai lembrar. Que foi o amigo secreto de oração. O que a gente fez aquele dia? A gente trouxe... Não era amigo secreto de oração. Era amigo secreto de problema. Uhum. Eu dei uma folha ali, acho que foi um post-it, né, pra cada um, com caneta. E eu disse, a gente vai fazer um amigo secreto. Só que hoje o amigo secreto vai ser de problema. Cada um vai escrever um problema, uma situação que tá passando sua. E aí a gente vai abrir, vai sortear, vai distribuir e a gente vai encontrar uma solução para cada um. Vocês vão pegar Anônimo, problemas, tudo anônimo, vocês vão pegar problemas de outras pessoas aqui e a gente vai resolver. Lembra disso? Como é que foi pra ti essa dinâmica? Foi muito louco, porque eu fiquei assim, mas vou ter que me dar uma folha de caderno pra me escrever aqui, vou ter que me dar um cartaz. E eu fiquei assim, será que eu escrevo, né? Porque eu fiquei pensando assim, mas o pessoal aqui é tudo da igreja, né? Eles não passam por problemas. Isso era uma coisa que eu pensava, que eu fiquei muito assim... meu Deus, eles passam por problemas, eles têm, só que a diferença de mim entre eles é que eles têm a solução pro problema, entendeu? Que é Jesus. Então, pra mim, aquele dia eu lembro eu não me lembro exatamente o que eu escrevi, mas eu sei que eu escrevi alguma coisa sobre meu pai, sobre essa dificuldade que eu tava tendo com ele e tal, porque essa cela, na verdade, ela foi, eu não sei se foi uma semana antes ou uns dias antes de eu ir viajar, né, lá pra São Paulo, que eu ia ir lá ver meus amigos virtuais e tal. E isso é outra coisa que pra mim foi muito louco, porque por 2 anos, 3 anos, eu acho, sei lá quanto tempo que eu conhecia eles, eu ansiei por essa viagem. Pra mim era tudo, assim, ia ser a mudança da minha vida. Aquela viagem ia ser a coisa mais incrível que eu já vivi na minha vida, assim. E eu fui, assim, e tal, e quando eu voltei, eu percebi que, tipo, passou. Que foi um final de semana top, tipo, foi muito legal ir pra lá, conhecer eles, foi muito legal. Só que quando eu voltei, eu pensei assim, tá, acabou. Vou voltar a viver minha vida normal, no meu quarto, conversando com um monte de gente virtual. Vou continuar vivendo essa minha vida deprimente e aquilo lá foi uma baita de uma felicidade, mas foi momentânea. Então, tipo, isso pra mim foi uma quebra, assim, tipo, que loucura, acabou.
Que o que eu tanto ansiei por anos acabou em 2, 3 dias, entendeu? Então, tipo, esse momento da célula que eu pude dizer meus problemas ali para as pessoas pessoalmente, e as pessoas que nem me conheciam começaram a dar solução para meus problemas. Tipo, não, que eu já passei por isso, não sei o que, não sei o que lá. Não, que vou orar por isso, que não sei o que. E eu ficava assim, mas gente, essas pessoas nem me conhecem, o que essas pessoas estão tomando meus problemas para elas, sabe? Então, tipo, pra mim, isso foi muito diferenciado, assim, sabe? Que demais, que demais. Eu lembro que naquele dia, depois dessa dinâmica, tu veio e me falou, né? Que tu ia fazer a viagem pra São Paulo e tal. Que tu tava feliz que teu pai foi contigo, né? Pra viagem Sim. também. E quanto aquilo ia ser especial, né? Mas eu também lembro da tua volta da viagem e tu fica, tipo, tá, foi legal, mas tipo assim, Acabou. deu. E aí o que tu tava vivendo ali naquele momento era muito mais tri do que Quem diria, né? Sim. toda a viagem. E aí, vamos chegar no ponto agora, quando Lice se tornou Clarice. Isso eu ia perguntar, viu? Ai, cara, já ouviu aquele meme? Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam que eu não sei responder. E é uma coisa que eu também não sei explicar, mas eu não sei responder. Que só Jesus sabe, eu não faço ideia. Tipo assim, eu consigo ter uma noção de quando isso foi Eu acontecendo. lembro do dia que tu Mas- mostrou pra gente. Mas sabe quando, tipo assim, não foi assim, né, como é que eu posso dizer? Que nem muitas pessoas, uma coisa que eu também imaginava, que eu era muito militante nessa questão de, cura gay não existe, não sei o quê. Não vou dizer que foi uma cura gay. Foi uma libertação de uma coisa que eu tava presa, entendeu? Foi uma libertação de um transtorno de gênero que eu vivi por anos, entendeu? Então, tipo, não vou dizer que eu dormia, acordei no outro dia, opa, Clarice, entendeu? Não foi assim, foi um baita no processo, um processo que até hoje como é que eu posso dizer? Se continua, porque, querendo ou não, isso é uma renúncia. Eu não vou dizer que simplesmente sumiu todo esse tipo de pensamento da minha cabeça e que eu não tenho mais nenhuma vontade dessas questões masculinas, que eu não tenho mais nada assim em mim. Não vou dizer isso, porque é uma renúncia. Eu escolhi renunciar, entendeu? Então, tipo assim, foram momentos que eu fui entendendo que aquilo, na verdade, era uma prisão mental. Não era algo que, tipo, que ia resolver meus problemas. Porque aquilo, pra mim, nada mais era que uma resolução dos meus problemas que eu não conseguia resolver. Então, pra mim, aquilo ali era top. É isso aí, tamo junto, é nóis, não sei o quê. Então, tipo, eu não sei dizer quando que isso foi acontecendo. Tanto que eu tive uma conversa com a Nicole. Isso é muito louco de pensar, assim, que quando eu comecei aí, né, e eu vi que eu ia fazer parte, tipo, eu tava perto do meu batismo, até que eu me batizei em junho, foi muito louco. Eu comecei a vir em abril, em maio, decidi que eu não ia me matar, em junho tava me batizando, e em julho tava... Nosso casamento, ela Em foi. julho eu tava no louvor e meti o louco. Então, assim, um pouquinho antes do meu batismo, eu lembro que eu tava na casa da Nicole, foi o primeiro devocional que eu fiz na minha vida, que ela me chamou pra fazer um devocional, ela me explicou o que era devocional, e eu, fui lá e tal, a gente leu um pouco a Bíblia e tal, e aí eu perguntei pra ela assim, ô Nicole, se LGBT é pecado? E aí ela me olhou assim, tipo, já pensando que uma hora essa pergunta ia chegar, entendeu? E ela me explicou, disse lá que tal, Deus não se agrada, não sei o quê, que na verdade, tipo assim, a gente pode até, vamos supor, é normal do humano ter o desejo, é igual ter o desejo da pornografia, é igual ter desejo de mentir, é igual ter esse tipo de desejo, pecado é pecado, entendeu? Mas o erro, quando se torna um pecado, é no cometer, né? É no estar fazendo o ato, no estar cometendo. E ela me explicou e tal, e eu fiquei assim, eu falei, então eu vou parar de ir? Falei pra ela, não vou poder mais ir porque isso não vai mudar. Eu sou assim. Eu falei pra ela, não tenho o que fazer. E ela, não deixa de ir, que não sei o quê. Alguém te distratou? Eu, não. E ela, então por que não? Mas eu não vou mudar. Não adianta eu ficar querendo ir num negócio que eu tô só iludindo vocês, então. Porque se vocês estão imaginando que isso vai mudar, não vai. E aí ela bem assim, não deixa de ir, continua indo, não sei o que, vai, não sei o que. E ela me convenceu. Graças a Deus, ela me convenceu. Porque... eu acho que eu não sei deturpar um momento assim, esse momento, mudou tudo. Mas eu sei que foram processos, entendeu? Foram processos que eu comecei a voltar a me amar. Foi um encontro de identidade. Foi um processo que eu comecei a voltar a lembrar de que eu não tô errada, entendeu? Tipo, eu achava também que eu era muito errada, que, vamos supor, todas as meninas queriam rosas e ai, que bonitinha, rosinha. E eu não, eu achava assim, não, então eu sou homem macho, entendeu? Mas eu não era. Então, tipo assim, eu achava que, quanto mais essas coisas foram me pegando, mais eu achava que eu era isso que eu não era. Então, tipo, foi como se eu estivesse reencontrando o que eu sempre fui. Isso é muito louco de explicar, assim, é uma coisa que eu não sei responder.
Mas Tu encontrou a verdadeira identidade que tava em Jesus. eu encontrei, assim, uma Clarice, assim, que eu nem sabia que existia, entendeu? Uma Clarice que eu acho que literalmente só existiu na minha infância. Tipo, uma Clarice totalmente diferente do que eu vivi ali na minha adolescência, entendeu? Então, tipo, foi passando... eu não sei dizer um momento, assim, mas eu sei que eu fui largando práticas, tanto que quando eu ia eu continuei jogando RPG e tal. Eu lembro que quando eu falava um palavrão, eu era assim, meu Deus, a cada 10 palavras é 47 palavrão que eu falava. Então, pra mim, era muito normal ficar falando palavrão. Eu achava lindo, achava maravilhoso. Então, quando eu comecei a entender que, tipo, isso não me convinha e que... Pra que eu vou ficar falando esse monte de baboseira? Tipo, credo, coisa é sujo, é estranho, entendeu? Não era nem por questão assim, é pecado, Deus vai me condenar. Eu comecei a entender que, tipo, não é legal, sabe? Então, tipo, quando eu ia jogar os RPGs e tal, os meus amigos também eram as metralhadoras de palavrão. E eu falando palavrão aqui. E aí, quando eu falava um palavrão, eu falava, desculpa. E aí eles ficavam assim, Ué? desculpa pra O quem? que aconteceu? Não, desculpa pra quem? Porque eu era, a pessoa mais bagaceira era eu. E eles assim, desculpa pra quem? E eu, não, deixa quieto. Aí eu ficava assim, mas pra quem que eu... Tá pedindo Não, desculpa? e até eu ficava assim, mas por que eu tô pedindo desculpa? E eu ficava assim, mas pra quem que eu tô falando isso? E aí tá, de novo, falava um palavrão, desculpa. E aí, assim, e às vezes eu soltava eu soltava, desculpa, Deus. E eles assim, eles falavam, desculpa, Deus, tá louca, não sei o que, sei lá. E foi indo, foi fluindo, quando eu fui me libertando de coisas, assim, que eu pensei que iam ser meus coisinhas pra sempre, assim, que viver agarrada naquilo pra sempre. Então eu comecei a ter essas mudanças e minha mãe mesmo percebeu, todo mundo que tava na volta não entendia, não compreendia. Eu lembro de uma primeira vez que eu vi assim, Clarice tá mudando. A Clarice, tá vindo a Clarice, né? Eu lembro que a gente tava lá na ponta da escada tinha o pós-culto, que tinha o culto renascido, depois a gente subia pro pós-culto pra oração. Daí a gente foi na porta ali, e daí tava falando contigo normal, daí tu pegou e soltou pra mim, tipo, não vou lembrar exatamente o que era, mas tu sempre falava, um exemplo, eu sou bonito, tipo, não que tu falava, né? Era Mas sempre dela no falou, masculino, era né? sempre no masculino, daí ela falou, eu, sei lá, um exemplo, sou bonita, e usou e no feminino, deu eu tentei, né, eu joguei, né, outra coisa pra ver se ela falava de novo, e ela falou de novo no feminino, mudou alguma coisa, daí eu falei pra Isa, depois tu nem sabe, a Clarice tá falando no feminino, tipo, já tá se assumindo, e foi ali que eu percebi, então agora eu vou começar a falar Clarice, daí foi dali que eu disse, eu vou jogar um Clarice pra ver se ela vai aceitar, joguei um Clarice, tu aceitou, daí eu disse, perfeito. Porque agora já muitas era. vezes, quando alguém falava Clarice, eu olhava com cara feia, né? Eu não gostava, ficava assim, tipo... Sim, sabe? E eu comecei a, tipo assim... Eu odiava o meu nome também, né? Também é o nome que a minha mãe foi me dar, né? Nome de Clarice véia. é lindo. Não, é só... Clarice Você é conhece lindo. alguma Clarice com menos de 90 anos? Nem com 90 anos eu conheço. E não, mas tipo assim... Mas depois de um tempo eu odiava o meu nome antes. Eu odiava, porque também tinha a questão de, tipo assim... que nome nada a ver. Ninguém chama assim, sabe? Só que hoje em dia eu acho. Hoje em dia eu acho o máximo. Porque, tipo assim, quem que chama Clarice? Só eu chamo Sou Clarice, única. entendeu? Então, tipo assim, é que nem aqui na igreja. O Gabriel. Qual dos 39, Gabriel? Né? Clarice não, Clarice só tem eu, Vou entendeu? colocar o nome da nossa Então, filha tipo, de Clarice, só tem uma. né? Que Fica Clarice? duas. Não, é só eu. E aí, tipo, eu passei a amar o meu nome, passei a amar o meu cabelo, passei a amar tudo que eu sempre odiei, sabe? Então, tipo, pra mim isso foi Largou os muito moletom. louco. Nossa! calças. As calças moletom. moletom de Nossa, abrigo. eu vivia com uns Os All-Star. abrigão Ah, assim os All-Star que... É legal, eu uso All-Star. Eu vivia com uns abrigão assim que ficavam um vão assim no meio das pernas, assim, horroroso. Gigante. E aí, nossa, era... Foi de terno no nosso casamento. Fui de terno. Todo mundo mandando foto de vestido. Carol, o que tu acha desse vestido? E a Clarice mandou de terno. E ela, o que tu acha? Eu uso colete ou sem colete? Ou com a gravata? Vai sem colete. Eu cheguei no casamento deles como se eu fosse o garçom. Eu cheguei com uma gravata borboleta, assim, que parecia que eu ia servir as pessoas, assim, que é um canapé. Colete. Já tava ela já com as... Entendeu? Então, tipo, pra mim foram essas mudanças. Eu não vou dizer que, assim, num dia pra noite eu acordei outra pessoa. Foi indo, foi um processo... Que foi um processo, assim, vou dizer que foi difícil, mas, querendo ou não, em todos esses momentos do meu processo, eu vi a misericórdia de Deus, eu vi a graça dele sobre a minha vida. E eu vi o quanto que ele podia fazer, que não era eu que tava fazendo. Tipo, eu tava só seguindo o que Jesus queria natural, que eu fizesse. Né? Eu tava forçado. só vivendo. Então, tipo, não foi algo assim que alguém chegou assim, ei, tu vai pro inferno, muda isso aí, não sei o quê, me condenando. Não, foi algo que eu percebi, foi algo que Deus me mostrou, é algo que eu entendi que
não precisava daquilo pra mim ser totalmente completa, entendeu? Deus, eu era completa na minha identidade com Jesus, entendeu? Então, pra mim, esse processo, assim, foi muito louco. Tanto que até os meus amigos virtuais mesmos, eles falam, né? Que a igreja fez lavagem cerebral em ti. Tu deitou lá na maca, eles abriram teu cérebro e tu não sei o quê. Que fizeram lavagem cerebral, não sei o quê. Sendo que... E eu também queria saber explicar pra eles o que aconteceu. Eu só sei dizer uma coisa. Deus. Foi Deus. Não, eu não sei dizer, não foi ninguém, não fui eu, não foi minha mãe, não foi ninguém, foi Deus, entendeu? Então é sobre o que a gente não consegue explicar as coisas que Deus faz. As coisas que Deus faz são extraordinárias, a gente é ordinário, a gente é humano, a gente é falho. O que Deus faz é além da compreensão humana. Deus faz cego enxergar, Deus faz aleijado voltar a andar. Agora no Jesus Reina, agora sábado passado, aqui no culto mesmo, o cara chegou de muleta e o cara foi embora com a muleta no braço. Entendeu? Então, tipo assim, ó, a gente não consegue compreender a grandeza do poder de Deus, entendeu? A gente pode tentar, mas Deus, ele é extraordinário, ele é maravilhoso, a gente não consegue explicar, assim, com palavras, assim. Literalmente, o único jeito que eu consigo demonstrar o que Jesus fez comigo é na minha vida. Agora, minha vida é literalmente um testemunho do que Jesus fez, porque eu não tenho como falar assim, foi assim, assim, assado. Eu tenho como viver o que Deus me permitiu estar vivendo, entendeu? Então, isso é muito louco. Sensacional. Eu quero até aproveitar, assim, um pedaço disso para direcionar, assim, eu não sei aonde que esse podcast vai chegar, eu não sei a proporção que ele vai tomar. De repente, cheguem pessoas de outras igrejas, de outros lugares, né? E uma coisa, assim, que eu percebo, e eu dou toda a glória a Deus, porque a gente sempre buscou nele maneiras de se conectar com essa geração, com essas dificuldades dessa geração. E eu tenho certeza, Clarice, absoluta, que se na nossa primeira conversa eu já estivesse chegando, te apresentando a questão LGBT e inferno e não sei o quê, e te chamando de Clarice forçado, porque uma coisa que eu peguei pra mim, foi um dilema pra mim, como líder era algo novo ainda, assim. Eu já tinha vivido algumas outras situações, mas aquilo foi novo. E eu, cara, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de Clarice ou eu vou seguir ele? Vou falar ele, vou falar Alice. Os caras, não, eu vou, de primeiro momento, eu vou respeitar a forma que ela quer e vou apresentar o amor de Jesus. No mesmo dia, aí foi Cristocidência, que eu gosto de falar, tu chegou bem no dia que o tema do culto era Desesperados por Amor. Sim. Né? Até tu sempre lembra da questão da base da Virgínia. Não, foi muito louco. Porque, assim, uma coisa que eu acredito muito pra adolescentes, a gente tem que entender a realidade, a gente tem que entender o que está acontecendo, tem que tentar conectar na mesma linguagem. E aquele culto para mim foi uma prova, assim, do quanto a gente precisa deixar cada vez mais a religiosidade de lado se a gente quiser alcançar essa geração. A gente tem que estar conectado com essa geração de alguma maneira. Então aí para ti que de repente seja de outra igreja, pai ou mãe que tem um pouco de dificuldade, tenta entender ao máximo possível, se aproximar de como que eles pensam, como que funciona. E aí, a partir disso, criar um vínculo, né? Não chegar, olha só, primeiro culto da Clarice, olha só, não vou te chamar de Clarice, quer dizer, não vou te chamar de Lice, Clarice, e tu vai pro inferno e não sei o que, tarará, tarará. Tu não teria voltado. No outro sábado, tu estaria assistindo o jogo do Flamengo. Até porque, infelizmente, muitas igrejas, elas falam assim, não vou fazer isso porque eu vou estar conivente ao pecado da pessoa. Eu não vou fazer isso porque eu vou estar, não vou estar seguindo a conduta que eu tenho que seguir. E, tipo assim, só que Jesus, ele, como mandamento, ele manda a gente amar as pessoas, entendeu? É mandamento a gente amar as pessoas. Então, tipo assim, não, tu tá respeitando aquela pessoa, tu tá fazendo isso, assim, com uma forma assim, não, eu sei que... porque ninguém volta num lugar que não é tratado bem. Ninguém volta. Pode ser uma festa top do máximo. Se não te tratarem bem, tu não vai voltar. Entendeu? E aqui é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Então, tipo, uma igreja, tipo assim, que vamos supor, que não quer essa questão tanto da religiosidade, foi aqui um lugar que eu encontrei um recomeço. Foi aqui um lugar que eu encontrei pessoas que se importavam com a minha alma, que se importavam com a pessoa que eu era, não com o meu pecado, não com o que eu ia carregar, a imagem que eu ia trazer pra igreja, meu Deus, uma trans na igreja. Não, tipo, se importaram com a minha vida, com o que Deus ia fazer através da minha vida, e em amar uma pessoa que totalmente não tinha amor algum, entendeu? Na cabeça, né? Na minha cabeça ninguém me amava. Sim. Então, tipo, isso é a igreja, entendeu? É seu reino, entendeu? É o seu céu aqui na terra. E hoje, assim, com tudo que passou, eu quero falar de alguns pontos importantes, assim, que eu acho que foram marcantes.
Tu já mencionou ali do teu batismo, né? Que foi extraordinário. Foi uma honra pra gente viver aquele momento ali. Eu e a Nicole, que foi a Nicole que trouxe a Clarice pro caminho, convidou ela. A gente batizou a Clarice juntos. E agora, nesse ano, há poucos meses atrás, a Clarice teve a honra de batizar tanto a irmã dela, a Aline, quanto a mãe dela, Que a Sabrina. momento. Como que foi essa experiência pra ti? Tipo assim, estou batizando minha irmã e minha mãe. Como é que foi isso? Até agora eu não chorei, mas acho que eu vou chorar agora. Mas, pá, pra mim isso é... Pá, eu não sei explicar, assim. Porque a minha mãe sempre foi uma pessoa, assim... a minha irmã nem tanto, porque a minha irmã era pequena, mas também a minha irmã tem uma baita de uma história. Essa questão da adultização que foi falado ontem, a minha irmã, ela viveu muito isso. Eu vivi muito isso também, mas a minha irmã, ela viveu muito isso dessa questão de querer ser igual às outras, entendeu? De querer dançar dancinha do TikTok, de achar que isso era legal, de amadurecer muito cedo. Tanto que hoje a minha irmã, ela é uma pessoa mais amadurecida com a idade, ela tem 13 anos, por causa disso, infelizmente, por causa desse crescimento precoce que ela teve, entendeu? Por causa de querer dançar, de querer fazer essas coisas, não sei o que todo mundo tava fazendo, então ela achava que ela também tinha que fazer. Então a minha irmã também achava que essa era uma pessoa bem difícil, então quando ela começou a vir, eu comecei a vir, ela começou a vir depois de mim, aí ela foi indo no GAC, ela descobriu o GAC, eu nem sabia que tinha GAC, e ela descobriu sozinha, assim, sem nem eu saber. E aí ela foi vindo que tinha pessoas aqui, tinha amigos, tinha pessoas que escutavam ela também do mesmo jeito. E ela foi indo, foi fluindo, quando veio hoje, guria, é uma benção. Ela até participa do louvor, né? Até hoje ela serve no louvor, serve no Kids, então minha irmã voou também. A minha mãe era um caso à parte, porque eu pensava assim, a minha mãe é loucurada. Meu Deus, é muita oração assim, credo, jejum de 10 anos. E eu pensava assim, o que eu vou fazer, né? A minha mãe era uma pessoa totalmente endurecida, não só, talvez, porque não só eu sofri, né, pela separação dos meus pais. A minha mãe, obviamente, sofreu muito, a minha irmã também sofreu muito. Coisa, né, Minha mãe segurou muito essa coisa sozinha. Então minha mãe teve que, ela é líder do lar, ela tem que sustentar a casa, ela teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo, então minha mãe tem muita coisa, muita mágoa, ela cresceu sem pai também, então tipo, minha mãe tem muita mágoa, cresceu infelizmente em umas condições não muito boas, então minha mãe também, ela carrega muitas marcas, sabe, muitas dores e dificuldades, assim, então eu pensava, como é que eu vou trazer essa mulher pra igreja? Como é que ela vai se render? Minha mãe não se rendia por nada. Eu nunca vi minha mãe chorar na minha vida. As únicas vezes que eu vi minha mãe chorar foi no velório da minha avó e da minha bisavó. E olha lá, isso que a minha bisavó pra ela era uma mãe, assim, ó. E ela chorou, assim, a única vez que eu vi minha mãe chorar. Minha mãe, ela é muito assim, sabe? Ela Bem segura, forte. muito E ela forte. trabalha também na área ela é enfermeira, né? Então ela lida também com muitas dores. Isso enrijece também, né? Ela dá uma estrutura. Sim. Ela tem que ser forte, ela tem que ver um paciente ali que tá sofrendo e tem que ser força pra ele também. Então ela tá rodeada de situações que forjaram ela mais firme, né? Sim, a minha mãe também teve a questão do casamento frustrado, tudo isso, porque pensa, tu tá 17 anos com uma pessoa e do nada essa pessoa se mostra uma pessoa que tu nunca conheceu na vida. Minha mãe passou por muito BO. Então, tipo, pra minha mãe, ela se fechou. Ela criou uma muralha, criou uma fortaleza que era imbatível, que ela não precisava de ninguém, ela se bastava, ela tinha até no... Isso é muito legal de falar, que depois... lembra do que eu vou falar agora, porque eu vou falar depois outra coisa. Que, como é que é o nome daquele negócio do WhatsApp lá, que tem as frasezinhas? Antes Que era fica no status, perfil. agora é recado. Recado do WhatsApp, status, não sei o que é. E aí tinha assim, eu me basto. E aí tinha umas carinhas lá, não sei o quê. Aí era esse o status dela lá, eu me basto, não sei o quê. Esse é o lema dela, pra tudo, eu me basto, não sei o quê. Mulheres fortes, guerreiras, e era isso aí, não preciso de ninguém, não preciso de nada pra me fortalecer. E aí, a minha mãe foi a mesma coisa. Ela dava muita desculpa. Eu não quero ir na igreja, porque daí as pessoas vão me julgar, que não sei o que eu não quero seguir conduta nenhuma, que não sei o que eu não vou, que daí vão ficar cuidando da minha vida. Se eu estiver lá no bar jogando uma sinuca, lá vão ficar lá me cuidando, e vão tirar foto, e vão postar, e vai dar um BO, eu não vou ir. E bati o pé que não ia ser a igreja nunca. E a minha mãe também, ela tinha um problema muito sério com bebida, né? Ela usava a bebida como forma de afogar as mágoas, né? Era o escape dela, de descontar os problemas e tudo, assim, era na bebida, porque ela dizia que não sentia nada. Era bom não estar sentindo nada e tudo. Então, tipo, esse foi um momento difícil pra ela também, sabe? De ter esse vício, assim, de descontar isso lá, porque era o único escape dela, tipo. Então, ela vivia batendo pé que não ia largar, não sei o que. Tá.
Aí ela começou a vir, só que daí ela vinha pra trazer, eu e a minha irmã, né? Ficava Aí um ficava um pouquinho. pouquinho pra cuidar da minha irmã, né? Com a desculpa de que eu não conseguia cuidar sozinha. Aí daqui a pouco com a desculpa que depois a gente ia pra outro lugar, ela ia ter que levar também. Aí já tinha, que não vale a pena eu ir pra casa e já ter que voltar. E aí começou uma desculpinha e eu comecei a orar. E orar, e orar, e eu falava nas todas as celas, ora pela minha mãe, que a minha mãe vai vir pra igreja. Ora pela minha mãe. Todos os objetos de fala, eu podia falar qualquer coisa. E no final eu falava, e orem pela minha mãe, porque a minha mãe vai vir pra igreja. Orem pela minha mãe, que não sei o que a minha mãe é assim, assim, assada. E ela vai vir pra igreja, não sei o que. E eu orava, e fazia jejum. Meu, eu fiz tanto jejum pra essa mulher que, olha. E aí eu orava assim, e orava, e ela vai vir, ela vai vir. Aí ela vinha, assim, aí sempre que a gente entrava nessas discussões de que eu falava assim, meu, ninguém vai te julgar, meu, ninguém vai te enfiar assim, tu vai pro inferno, ninguém vai fazer isso. E ela, não, o que vão fazer, que vão fazer. E eu, não vão, criatura, não vão. E aí tá, vamos tentando, vamos tentando. E aí ela continuou vindo. E quando veio foi que nem eu nem percebi. Tinha um momento que ela vinha sozinha, tinha um momento que ela assim, a gente não vai ir? E eu, ué? Te convidando. Que? Tá me convidando? E ela assim, não, é que tu vai, né? Aí eu, tem coisa aí. E aí, quando vi, ela começou a ir na cela de adulto sozinha. Eu ia na do jovens, ela começou a ir sozinha. Quando vi, começou. E aí, parou de beber. Minha mãe não bebe mais. Tipo assim, de tomar um PTzão, assim, e ficar bem louca. Ela não faz mais isso. Tipo, não. Porque, e ela diz com todas as palavras. Ela fala isso aí pra minha família. Minha mãe virou evangelística já. Isso aí. Glória a E Deus. ela fala isso no trabalho, ela fala isso na minha família, que ela não precisa disso. E ela fala pra eles assim, meu, isso aí é uma sensação momentânea que vocês estão tendo aí. Depois amanhã vocês vão acordar cheio de dor de cabeça e de BO e não vai ter resolvido nada. Então, tipo, ela sabe que aquilo não convinha mesmo, sabe? E hoje em dia, o recado do WhatsApp dela nem me lembro, mas é uma coisa assim, que eu só preciso de você, Jesus. É alguma coisa assim, sabe? Então, tipo, pra mim... Mudou de... Totalmente. Pra mim, tá vivendo isso Deus é me algo basta, assim, pra tua muito graça me louco. basta. Eu nunca imaginei que eu ia batizar minha mãe um dia. Nunca, nem no meu maior sonho, assim, nem no meu maior pensamento. Eu nunca pensei que eu ia batizar minha mãe algum dia, sabe? Porque a minha mãe, pra mim, era uma pessoa assim. Porque eu pensei assim, eu fui difícil, mas pensa, eu tive 14 anos da minha vida até conhecer Jesus. A minha mãe teve 40 anos da vida sem conhecer Jesus. E assim, então, como é que essa mulher vai conhecer Jesus? E hoje em dia ela é uma bênção. No trabalho dela, ela conta o meu testemunho como a maior felicidade da terra, assim, ó. E lá, tanto que lá no trabalho dela tem muita gente que é LGBT, né? Tanto que eles zoam ela. Eles falam assim, então a tua filha teve a cura gay, então, não sei o que. Eles brincam e zoam. E ela não, ela foi liberta e Jesus transformou a vida dela. E eu vivo isso hoje em dia na minha vida, não sei o quê. E eu fico assim, é isso aí, mãe, isso aí, dá bicuda na cara do cão. Ela serve. E ela serve, hoje em Serve, dia ela tá servindo no Caminho Store. Minha mãe é uma benção, assim, ela faz mais devocional que eu agora, entendeu? Ela faz mais devocional que eu, entendeu? Então, tipo, tá vivendo essa transformação na minha casa, porque, tipo, agora eu tenho um lar que eu nunca imaginei que eu teria, entendeu? Um lar onde a gente louva junto, onde a gente lê a Bíblia junto, onde a gente tem uma convivência diferente. Claro, né? Igual todo lar, como é que eu posso dizer? Tem brigas, mas agora a diferença é que, tipo, a gente entende que, me perdoa, não sei o que, aconteceu isso, aquilo. Ou daqui a pouco, a gente gritou, vamos parar de gritar e vamos orar que não tá certo isso, não sei o que. Então, tipo, é um lar que eu nunca imaginei que eu estaria inserido, entendeu? Então, hoje eu posso dizer que eu saí de uma... Que nem quando eu vinha pra igreja eu falava assim, que muita gente pergunta, né? Quem aqui é filho de pais que não são cristãos? Ou não nasceu em berço cristão, não sei o quê. Hoje em dia eu posso falar que a minha casa é cristã, entendeu? Uma coisa que eu nunca imaginei. Até meus coelhos, tudo cristão. Assim, agora meus gatos, meus cachorros. Então, tipo assim, uma realidade que eu nunca imaginei viver, sabe? Batizar minha mãe e minha irmã, pra mim, assim, foi uma coisa que eu fico muito, muito, muito grata de Deus ter me permitido viver, sabe? Tipo, a resposta de muitas orações. As orações de manhã, tudo era sobre a minha mãe, era sobre a minha irmã. E em nome de Jesus, eu sei que meu pai tá assistindo isso e ele vai vir também. Nossa, Então, próximo, te prepara. O teu pai tá sempre em tudo, né? Só falta ele vir. Porque Jesus. tudo que tem de retiro de jovens e do Renascidos, quando era Renascidos, e tudo que tem rifa, o teu pai sempre chama lá e compra. Meu pai é uma Sempre bênção. ajuda, Sempre abençoando. É uma sempre bênção. abençoando. Isso é outra coisa que eu fico muito feliz. Eu e a minha irmã, a gente ter conseguido liberar esse perdão sobre a vida do meu pai.
Porque isso foi um divisor de águas, não só na minha vida, mas na vida da minha irmã também, sabe? Eu queria muito ter perdoado meu pai na idade que ela tem, entendeu? Eu teria poupado muita coisa, então, mas eu fico muito feliz por ela estar poupando isso, entendeu? Por Deus ter sido misericordioso comigo, pra que fosse misericordioso com ela e ela não ter que passar por isso, entendeu? Então, a gente já sentou com ele assim, o pai te perdoa, não sei o que, isso aconteceu, mas a gente entende que agora é assim, a gente te ama, tu é o nosso pai, não sei o que. A gente teve umas conversas assim que eu nunca imaginei que eu teria, porque eu sempre tive ódio do meu pai, ódio mesmo, assim, eu não gostava. E eu tinha um problema enorme, então, tipo, hoje em dia a gente tem essa paz, sabe, de tipo assim, de perdão, sabe, a paz que o perdão pode nos proporcionar, assim, o perdão de Deus, assim, é maravilhoso, assim, tipo, uma coisa que a gente nunca imaginou tá vivendo, entendeu? Então, tipo, essa liberação de perdão sobre a vida do meu pai foi algo muito louco também, assim, um testemunho muito forte da minha vida, assim. Como eu falei no começo do podcast, essas experiências que a gente vai trazer para vocês aqui, elas são para fortificar e fortalecer a fé de vocês. De repente, tu tem um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, passando por uma situação parecida com a da Clarice, uma questão de transexualidade, de sexualidade, enfim. Suicídio também. Suicídio, depressão. E tu pensa, nossa, é impossível, não tem como. Aqui no caminho, graças a Deus, Deus tem feito, de fato, um lugar de recomeços. Então, se esse podcast está chegando aí para alguém que de repente não conhece, ou alguém te mandou para te assistir, esse aqui é o lugar. Procura a gente, entra em contato através da rede social ou vem aqui conhecer a gente. Não por sermos nós, mas a gente acredita que Deus ele quer fazer, ele precisa de pessoas dispostas para fazer isso. E a gente tem um lema aqui que é: se não nós quem, se não agora quando. Deus nos escolheu, nos chamou e a gente está aqui como esse lugar. E também, se tu é filho aí de repente e pensa que não tem esperança para tua mãe, para o teu pai, para tua família, e pensa, tô aqui orando e parece que não está acontecendo, não desista. Se a Clarice tivesse desistido, ela não teria colhido esses frutos. Eu lembro quando ela ia de bicicleta para a oração das 5 às 7 da Bem manhã. Louca, descendo um umbu, 4h30 da manhã. Aqui no caminho é uma coisa nossa, todos os meses, nos 3 primeiros dias do mês, 1, 2 e 3, oração das 5 às 7 da manhã. A Clarice ia abaixo de chuva, de bike, ia orando pela mãe, orando pela família, e mês após mês, sem desistir, até que aconteceu. Então não desista, tenha fé. E outra coisa, ela falou aqui, que ela batizou, uma identidade que a gente tem, isso para quem pode ser novo membro, não saber ainda como funciona aqui no caminho. Aqui a gente tem uma cultura muito legal, que quem batiza junto com o pastor ou líder, a pessoa que vai se batizar, é a pessoa que trouxe para a igreja. Então daqui a pouco tu ganha aí tua mãe para Jesus, teu filho para Jesus, tu vai ter a honra de batizar junto ali naquele momento. Uma sensação inexplicável. É único, né? É único. Eu, pelo menos, nunca tinha vivido isso em outra igreja. Poder viver isso aqui no caminho é algo extraordinário. Então, esses testemunhos estão aqui para edificar a tua fé. A gente já vai se encaminhar para o final, mas antes, Clarice, eu quero que tu deixe uma mensagem para alguém que, de repente, se encontra na mesma situação que tu se encontrava. Eu quero que tu abra o teu coração agora e pregue. Fala aí o que tem dentro do teu coração para essas pessoas. Cara, é muito louco que o que se passa na cabeça de alguém como eu passei, sabe? É algo que era difícil, era ruim. Passar madrugada chorando, passar dia após dia, com aquela mesma dor, com aquele mesmo vazio que não se preenchia por nada, ou que se preencher era por momentos não, né? Por momentos, assim, acabava muito, muito rápido, assim, eu não tinha uma felicidade pra chamar de alegria, pra chamar de ser feliz, eu não tinha isso. Então, tipo, uma pessoa que passa por essas questões de depressão, por ansiedade, por transtorno mental, é muito complicado tu ver uma saída. Eu fazia psicóloga, fazia tudo, assim, mas parecia que sempre faltava alguma coisa. E eu também tinha uns surtos, assim, de raiva que eu pegava e quebrava tudo, assim, batia nas paredes, assim, socava tudo, assim, eu era bem conturbada, sempre machucada, minhas mãos, andava de luva o tempo todo. Então, tipo, pra ti, assim, que passa esse tipo de coisa e pensa que não tem solução, pensa que
que a única solução para os teus problemas é o suicídio, é tirar a tua própria vida, pode parecer bobagem o que eu tô falando aqui, tanto que se eu estivesse vendo um vídeo, um RPG ou qualquer coisa, uma live, qualquer coisa que passasse na minha frente pra uma pessoa falando disso pra mim, que Jesus era a cura dos meus problemas, eu também daria risada. Talvez agora tu não esteja ligando porque eu tô falando, ou tu esteja pensando assim, isso é bobagem, coisa de velho. Cara, eu só tive noção da proporção que isso era quando eu tentei, quando eu experimentei, quando eu visitei, quando eu me permiti conhecer o que eu sempre julguei, conhecer o que eu sempre neguei sem conhecer, porque eu não sabia o que era. Eu nunca soube o que realmente era Jesus. Eu conhecia a religiosidade, conhecia a igreja, o lugar, conhecia tudo, mas eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o meu Salvador, eu não conhecia o meu Pai, eu não conhecia aquele que morreu por mim, aquele que me ama. Então, pode parecer bobagem que eu tô te falando, porque eu também achava a maior bobagem da Terra, mas dá uma chance. Dá uma chance pra conhecer Jesus. A tua vida vai ser totalmente transformada. Pode parecer bobagem, tipo assim, eu não vou deixar de ficar aqui nas minhas festas. Eu não vou deixar de ficar aqui o dia inteiro no celular, o dia inteiro fazendo o que eu quiser, falando a bobagem que eu quiser, fazendo o que eu quiser, namorando com quem eu quiser. Não vou deixar porque não vale a pena. Cara, não teve nada na minha vida. E eu não consigo nem imaginar outra coisa que teria mudado tanto a minha vida quanto Jesus mudou a minha vida. Quanto hoje em dia eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que sabe o que é o amor, sabe o que realmente é o significado de amor, de ter alguém que me ama de verdade, sem querer nada em troca. Então, Jesus, ele pode sim transformar a tua vida independente da tua idade. Tipo, falando talvez aqui pra um pai, pra uma mãe. A minha mãe tinha 40 anos quando conheceu Jesus, entendeu? Tipo, não tem idade. Ela podia ter pensado, eu fiz um monte de coisa errada a minha vida toda, entendeu? Mas é o momento que tu decide, assim, não, eu quero viver pra Cristo, eu quero viver pra Jesus. Eu me arrependo e eu quero sim viver essa vida que eu tô vendo, esse reino, eu quero viver nesse reino. Então, tipo assim, o reino, ele tem se mostrado muito presente na minha vida todos esses dias, entendeu? Todos esses anos, assim, desde que eu comecei, assim, é incrível o que Jesus é capaz de fazer. Hoje em dia eu tenho amigos que me aproximam de Jesus, algo que eu nunca pensei que eu teria. Não só aqueles amigos que te dão um feliz aniversário no dia do teu aniversário, ou aqueles amigos que te convidam para uma resenha, para alguma festa, uma coisa. Eu tenho amigos que eu posso contar, amigos que estão ali comigo, entendeu? Amigos que oram por mim, que estão do meu lado, que me enchem de Jesus, tanto quanto a gente tá sendo cheio por Jesus nesse lugar. Então, tu pode pensar assim, talvez se uma igreja te machucou, talvez se alguma conduta te assusta, vem conhecer Jesus. Vem conhecer Jesus, vem por Jesus, vem querer conhecer o que é isso. Olha, eu te prometo, assim, se tu te arrepender, tu não precisa voltar. Mas vem assim, querendo conhecer Jesus, não querendo ver a estrutura, não querendo ver as pessoas, não querendo ver os humanos falhos, porque humanos falhos tem lá na rua também. Só que a diferença daqui é que aqui tu entende que aqui tu é um humano falho, sim, tu é, mas tu tá aqui buscando redenção de um amor maior que tu, de uma graça que foi dada pra ti, entendeu? Foi dada pra ti que tu não tinha. Foi uma graça que tu tava totalmente condenado, ao fogo do inferno, e Jesus foi lá por amor, ele não queria, foi por obediência a Deus, entendeu? Ele foi lá, morreu por nós, pra que a gente pudesse viver hoje. Então, vem por Jesus, entendeu? Vem querer conhecer Jesus, o que ele pode fazer na tua vida. Vem, se você quer até fazer amizades. Eu, na verdade, eu comecei a ir pro intuito de fazer amigos, e Jesus me pegou e falou assim, e eu percebi que Jesus era real através dos filhos de Deus que se manifestaram, entendeu? Então aqui eu creio também que tem muitos filhos de Deus que manifestam esse reino, manifestam esse Jesus, que vai cair sobre a tua vida também, entendeu? Que vai transbordar sobre a tua vida também. Então vai lá jogar vôlei no Conexão, vai lá no Jesus Reina, lá na praça, pular um pouco com nós, que eu tenho certeza que Jesus vai transbordar na tua vida através dos filhos de Deus que estão se manifestando nesse lugar. Amém. Glória a Deus, glória Amém. a Deus. Extraordinário. Perceber a Clarice que não tinha vida, agora cheia de vida. Sinônimo de vida é a Clarice hoje, tudo que ela carrega aqui. Rodeada de pessoas, rodeada ali, falando, explosiva pelo Espírito Ativa o tempo Santo. todo. Ativa. Isso é extraordinário. Isso é o que Jesus está fazendo através da igreja com os adolescentes. Que nem o podcast de ontem a gente trouxe o que o mundo tenta fazer, né? Com os adolescentes. E aqui o que Deus pode fazer com o seu poder, transformar a vida de adolescentes, transformar histórias de famílias inteiras por causa de um adolescente. Deus pode fazer. Eu espero então que esse tempo aqui de testemunho, ele edifique a tua fé, te encha de fé aí, que tu possa perceber
que existe um lugar, que existe solução. Eu não vou pregar mais nada, porque a Clarice já falou tudo, falou muito bem. O que me resta agora é te fazer esse convite para viver isso. E também, se tu tem um testemunho marcante na tua vida que tu quer compartilhar, tu é grato por isso que Deus fez e tu sabe que pessoas precisam conhecer esse amor, entra em contato com a gente também, vem contar de repente a próxima pessoa estar aqui nessa mesa compartilhando a história, a sua história, o que Deus faz, possa ser você. Tem mais alguma coisa para falar? Não, é isso. É isso? Tem mais alguma coisa, Clarice? Não, glória a Deus. Então eu quero encerrar fazendo uma oração. Eu quero orar por você aí que está dentro da sua casa e nós vamos encerrar esse podcast dessa forma, amém? Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela vida da Clarice, pelo testemunho extraordinário que o Senhor tem feito na vida dela. Obrigado por ter encontrado ela com teu amor. Agora eu quero orar, Jesus, para quem ficou até o final desse podcast, para quem ouviu, Jesus, a história dela e o coração queimou de uma maneira diferente. Deus, que o Senhor possa encontrar com amor essa vida, essa pessoa, essa família e acender, Jesus, a chama da esperança, a chama da vida. De repente, alguém que tem desejo de morrer, talvez não tenha ainda a data marcada como a Clarice tinha, mas tenha no seu coração um desejo, um sentimento, uma sensação de que está tudo errado, de que não faz sentido estar vivo ou estar viva. Eu te peço, Pai, enche agora com o teu amor a vida de quem está assistindo esse podcast. Que ele seja tocado com o teu abraço, com o teu toque. E que ele possa, Senhor Jesus, ter a certeza de que existe um Pai muito maior, com uma promessa, com planos extraordinários. E assim como a Clarice, Jesus, que está aqui hoje compartilhando disso, de repente essa pessoa, daqui a alguns meses, a gente possa ouvir que ela estava assistindo esse podcast e agora está aqui sendo transformada. Eu creio nessas coisas que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, as nossas vidas e o lar de quem está assistindo esse podcast. Amém e amém. Um abraço para você. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado, Clarice, Carol. E nós nos vemos por aí. Um abraço para você. Deus abençoe. Tchau. Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma família, com virtudes e defeitos. Mas como toda família, vivemos com muito amor. Somos aqueles que caminham nos passos de Jesus. E assim como Ele, manifestamos vida, alegria, paz, cura e esperança. Somos o caminho, um lugar de recomeço.